O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Mais uma vez, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Essa palavra que muitos conhecem, Isaías 53, um profeta que veio declarando desde as sombras esse plano de vitória, esse plano de vida sobre a humanidade, onde que ainda pelo sofrimento, Jesus ele viria o fruto desse trabalho. E o resultado desse trabalho alegraria ele, alegraria os céus. Sabe por quê? Porque ele resultaria em salvação, ele resultaria em santificação, ele resultaria em perdão, ele resultaria em vida. Então esse é o plano que Deus estabelece sobre a humanidade. Um plano que é ainda marcado pela dor, marcado pela angústia, porque o nosso Jesus, o nosso Mestre, viveu tudo isso na própria carne, até que se cumprisse a vontade do Pai. E a vontade do Pai era o quê? Era redimir a tua vida, Marlene. Era religar a sua vida ao Pai, Náurea. Era salvar a neta, para que ela continuasse agora trilhando o plano de salvação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que pensou em mim, pensou em você, pensou na humanidade e derramou sobre a humanidade um amor tão grande que fosse capaz de pegar um justo e fazer com que ele cumprisse tudo isso na cruz do Calvário. Derramasse até a última gota de sangue. E hoje nós celebramos a vida, a morte que resultou em vida, a morte que deu vida, a morte que deu perdão, a morte que redimiu o homem do pecado, a morte que acolheu a humanidade, amém? E que você possa erguer as tuas mãos nesse momento e aplaudir a Ele, que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor Jesus, nós te exaltamos e reconhecemos a grandeza que o Senhor é, a grandeza que o Senhor fez sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, traduzindo todo esse plano em amor, vertendo o seu sangue precioso. Jesus, e hoje nós estamos aqui porque este plano nos alcançou e vai continuar alcançando todos aqueles que se rendem a esse amor, Pai. Ah, Deus querido, a tua obra, ela é perfeita e completa. E nós te agradecemos nessa manhã por fazer parte dela, por termos sido alcançados por ela. Por isso nós te exaltamos nessa manhã. E que essa obra perfeita alcance os nossos familiares, os nossos vizinhos, aqueles que nos cercam, que alcance aqueles que nós vamos nos assentar à mesa no dia de hoje. Ah, Paizinho querido, que este amor que salva, que este amor que liga o homem ao Pai, venha alcançar a todos aqueles que são alvos da nossa intercessão e oração, Senhor, todos aqueles ao qual a nossa mão toca, Pai. Deus querido, muito obrigada por esse dia ao qual, Pai, não fique em esquecimento todo o trajeto da nossa caminhada, mas dia que foi marcado para que nós venhamos, Senhor, mais uma vez lembrar que quão profundo e grande é o teu amor, Senhor. Muito obrigada por tudo, essa oração que fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Oh, Senhor, Tu és soberano sobre as nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, ó Deus querido, nós clamamos a Tua soberania
nós entraremos no momento de oração intercessória. Eu queria chamar aqui a pastora Suzy para fazer esse momento de intercessão sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, feche os teus olhos, não fique distraído, participe desse culto, porque esse culto, aleluia, de responsabilidade nossa. Nós nessa manhã estamos aqui adorando o Senhor, exaltando aquele que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus, amém, igreja. Paz do Senhor Jesus, que manhã abençoada, manhã de ressurreição, amém? Domingo de Páscoa. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e que todos recebam do melhor do Senhor nesse dia, amém? Seja um dia verdadeiramente de paz, de alegria e de redenção nas nossas vidas, porque foi assim que o Senhor fez por nós, e nós somos gratos, né, ao Senhor por estarmos aqui, por recebermos o perdão de Deus na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome nesta manhã. Queremos Te agradecer pelas nossas vidas, Te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, por estarmos de pé, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor, Te agradecemos pelos milagres, Senhor, por aqueles que nós vemos e também por aqueles que não conseguimos ver, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem cuidado, Pai, dos nossos, de tudo aquilo que temos, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as dádivas alcançadas. Senhor, muito obrigada por estarmos na Tua casa nesta manhã. Obrigada, Senhor, porque levantamos da nossa cama, Senhor, e olhamos em volta, está tudo bem, está tudo no lugar, Senhor, tudo funcionando, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas essas bênçãos, por todas essas maravilhas. Ah, Senhor, somos gratos a Ti, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas. Muito obrigada, Senhor Deus, porque andávamos, Senhor Deus, em pecados errantes, mas agora, Pai, o Senhor, Pai, derramou o Seu sangue pela nossa vida e temos vida com o Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, louvado seja o Teu santo nome por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, visita aqueles, Pai, que estão enfermos nesta hora. Pai, existem pessoas, Pai, que nesse momento estão clamando, Senhor, por uma cura, Senhor. Ah, Deus, existem irmãos que estão no leito de hospital, que estão sofrendo, Senhor. Nós pedimos um milagre, pedimos o Teu socorro para a vida daqueles que estão enfermos. Senhor, visita o nosso pastor, o nosso líder. Pai querido, que ele receba a cura, Pai, nessa enfermidade, Senhor. Meu Deus, vai agindo, Pai, em favor do Teu filho, Pai, dando a vitória para ele. A vitória, Senhor Deus, do nosso pastor, Senhor Deus, é a nossa vitória, Senhor. A alegria dele é a nossa alegria. Ah, Senhor, vai trabalhando, Senhor, vai tirando tudo que não é de Ti, tudo que não provém de Ti, Pai, na vida do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor, que todo espírito de enfermidade venha bater em retirada, Senhor. Pai, todo espírito de contenda, Senhor, meu Pai, de maledicência, ah, Senhor, toda obra ao contrário, Senhor, joga por terra, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos resgatou para termos uma vida cheia de paz, de alegria, uma vida com abundância. Sim, mesmo que passemos por problemas, Pai, o Senhor sempre está conosco, o Senhor está sempre, Pai, cuidando de nós.
nós entregamos nas tuas mãos, Pai, essas causas, entregamos diante do Senhor, Pai, nossos filhos, Senhor, aqueles que estão afastados da tua casa, Pai querido, aqueles, Senhor Deus, que largaram compromisso com o Senhor, Pai querido, nós estamos orando, o teu povo está clamando para que o Senhor traga de volta aquele, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, dar um passeio nesse mundo, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está vendo, que o Senhor está cuidando, Pai, que o Senhor está agindo em favor desses filhos, porque aqui tem pessoas que estão orando, que estão clamando incessantemente, Pai. Deus, querido e amado, faz a obra, a tua palavra diz que a tua obra é completa, Senhor, que o Senhor não perde nenhum filho de vista, Senhor, eles são teus. Cuida, Senhor, dá livramentos, Senhor, para esses jovens, para essas jovens, dá livramento, Pai querido, onde eles estiverem, livra, Senhor, de todo mal, Senhor, nós clamamos, toma, Senhor Deus, nossas crianças nas tuas mãos, Senhor, vai guardando, vai preparando o futuro, vai preparando o melhor para cada uma delas, vai livrando, Senhor, da enfermidade, vai livrando do mal, da maldade, Senhor Deus, que existe aí nesse mundo, vai livrando, vai tocando nas nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, guarda, Senhor Deus, cuida, meu Senhor da glória. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Pai, cada ministério da nossa igreja, cada um, Pai, que tem se colocado diante do Senhor para fazer esta obra. Vai renovando, Pai, os teus filhos, Senhor Deus, capacitando a cada dia, sustentando, Pai amado, dando forças, Senhor. Meu Pai, não deixa o desânimo, Senhor Deus, tomar conta. Não deixa, Pai querido, cuida, Pai amado, dá ânimo, dá-nos visão, Pai, daquilo que o Senhor quer, Senhor Deus, para a tua igreja nesse tempo, Senhor, que possamos fazer a tua obra com amor, com alegria no nosso coração, Pai. Meu Senhor da glória, que possamos ver frutos em tudo aquilo que temos feito aqui na tua casa, Pai. Que teu Espírito Santo venha nos direcionar, que teu Espírito Santo, Pai querido, venha nos dar a estratégia que precisamos, Pai, para continuar fazendo a tua obra. Abençoa cada ministério, desde aquele que começa na porta, até aquele que vem até o altar, Senhor, vai abençoando cada um, vai sustentando, Pai, livrando dos ataques do inimigo, Senhor, porque não tem sido pouco, Senhor. Pai querido, vai renovando as forças dos teus filhos, Senhor, para que continue, Senhor Deus, abençoando essa casa. Senhor, é para ti, Senhor, a tua palavra diz que é o reino, Senhor, e o reino tem que avançar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, encha as nossas mãos, abençoa as nossas mãos, Senhor, para que possamos entregar aquilo de melhor, Senhor Deus, para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos nesta manhã. Senhor, abençoa, Pai, continua falando conosco aqui neste lugar, Pai. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós te pedimos, Pai, abra o nosso coração, que o nosso coração seja uma terra, Senhor Deus, uma terra fértil para receber a tua palavra aqui neste lugar, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, dar frutos, Senhor Deus, diante daquilo que temos ouvido, daquilo que temos aprendido aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Eu queria pedir ao irmão Frank para liberar os anúncios, depois a irmã Rose vai estar fazendo a oferta, amém? Os obreiros, já se quiserem, já pode distribuir os envelopes, tá, para a oferta. 24 de abril está chegando, culto jovem, nós vamos ter a participação aí como preleitor, o pastor Bruno Mendonça, tá, um atleta olímpico, então se você puder estar aqui, convidar jovens para estar aqui, vai ser uma honra
para eles receberem da parte de Deus aquilo que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor Bruno. Então, venha estar conosco, venha participar e venha apoiar o culto jovem, amém? 24 de abril. Pode passar. Aí estamos também agora, nessa próxima terça, encerrando a campanha dos alinhados, amém? Vai ser a preleitora dessa noite, a irmã Cécia Falcão. Pastor Diogo já foi, terça-feira passada, foi uma bênção. E na terça agora, a Cécia vai estar pregando a palavra. Então, venha receber de Deus. Nosso Deus é um Deus de obras completas e certamente o Senhor preparou algo poderoso também para a igreja, para as nossas vidas. Amém? Dia 29, a última terça, culto do MUD, onde temos a participação aí do balé Quemuel, a pastora Daniele Moraes, a preleitora da noite, tá? Com um tema disponível ao chamado. O culto é dirigido pelo MUD, pelas mulheres usadas por Deus, mas o culto é para toda a igreja, porque o culto quem faz somos nós, tá? O MUD só é o dirigente do culto, tá? Não é culto das mulheres. As mulheres vão estar dirigindo, comandando nessa noite, mas o culto é para toda a igreja, tá bom? Tem mais algum anúncio após esse aqui? Então, eu quero chamar a pastora Silvia para fazer esse anúncio aqui do curso Preciosa, que está tremendo, está maravilhoso. E eu queria convidar ela aqui para estar fazendo esse anúncio. Graça e paz, mulheres maravilhosas, lindas, abençoadas. Eu quero deixar um recado para vocês. Nós estamos nessa jornada Mulher Preciosa. Serão 10 encontros, 10 ministrações. Com certeza você será impactado pelo poder do Espírito Santo. É um curso voltado para a leitura da palavra. Nós temos a palavra como a base, como a obra construtora de todo esse lindo curso. Você não pode ficar de fora. Os assuntos são do nosso dia a dia, são assuntos referentes à alma da mulher, à vida da mulher. Então, nós vamos falar sobre a parte da autoestima, a parte da nossa mente, as construções que às vezes a gente vai fazendo ao longo da vida e que precisamos desconstruir para que a gente possa ser mais abençoado. Você pode estar com a gente, nós estamos caminhando para o 3º encontro, mas pode vir, vem, você vai ser muito bem recebida, você pode entrar já como a nossa convidada. Então, toda quinta, 19h30, e encerra pontualmente, olha, 21h. 9h da noite, nós estamos liberando vocês. Quinta-feira tem um encontro, vou contar com vocês, amém? Bom dia. Aleluias. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de pedir para o irmão Frank botar a palavra Malaquias 3, 10, 11. Porque o Senhor, Ele tem nos dado, né, as abundâncias dEle, né, em alegria, em fidelidade. E nós podemos retribuir, sim, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos se atentarem para esse versículo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor do Exército. Quando fala de campo, fala do nosso trabalho, fala daquilo que nós produzimos. E o Senhor, Ele diz que aquilo da onde nós tiramos o nosso sustento, ali vai se tornar fértil a cada dia. Eu estou trazendo essa mensagem, essa palavra no tempo de hoje. Nós temos o nosso trabalho e é Deus que multiplica, Deus que dá abundância, Deus que nos dá saúde. Então, todas as vezes que nós ofertamos, nós estamos sendo gratos, porque o Senhor diz que Ele honra aquele que vai honrá-lo, né? Eu honrarei aqueles que me honram. Então, o Senhor, Ele sabe aqui, quando nós podemos e quando não podemos.
Então, a gratidão que nós temos na oferta e nos dízimos é porque tudo Ele fez, né? Nós estamos aqui, Ele pagou o preço por cada um de nós. Hoje é um domingo de Páscoa e nós devemos nos alegrar porque nós estamos aqui e Ele tem cuidado de nós, amém? Então, que nós possamos ofertar ao nosso Deus com gratidão a cada um, a tudo aquilo que Ele nos fez e ainda irá fazer. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para te honrar, para te engrandecer, ó Deus. Senhor, eu entrego as nossas ofertas e dízimos em Tuas mãos, para que Tu venha, Senhor, a produzir a 1000 por 1, ora, Pai. Porque não porque merecemos, mas porque todo o preço já foi pago na cruz. E eu sei, ó Deus, que tudo que Tu faz é bom e agradável e perfeito. Então, ó Deus, nos abençoa neste momento. Abençoa também aqueles que não podem ofertar, ó Pai. Que Tu venha dar a oportunidade, Senhor. Que Tu venha abençoar, Senhor, a vida dessa pessoa, Deus. Que ainda, Deus, não tem condições de ofertar na Tua casa. Porque Tu és o Deus da riqueza e da abundância. Então, ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Aleluia. Pastor Eduardo, pode você chegar até aqui? Agora é o momento da palavra, momento onde nós ouviremos aquilo que o Senhor reservou para a nossa vida no dia de hoje. Aquilo que o Senhor já colocou no coração do seu servo, do seu filho. Gostaria que a igreja ficasse de pé, em atitude de unidade. Sabemos a palavra é abençoada, ela é profética, o servo dele já foi separado, ungido para esse propósito. Mas nós vamos aqui estender as nossas mãos. Amado Deus e Pai, queremos apresentar o seu filho diante da Tua presença. Nesse momento, ó Deus querido, tão precioso, onde nós iremos ouvir a Tua voz, Pai, que toda resistência, que tudo aquilo que tenta, ó Deus querido, nos afastar de ouvirmos a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela cura, ela liberta, transforma, salva, renova, atua com eficácia nas nossas vidas. Tudo aquilo que tentar impedir, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz nessa manhã, que venha cair por terra e que o Teu Filho venha cumprir o Teu propósito nessa manhã. Senhor, reina sobre a mente do Teu Filho, sobre a vida dele, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, colocamos o Teu servo, pastor Eduardo, em Tuas mãos, ó Deus querido, e nós cremos que grandes coisas o Senhor irá fazer através da vida do seu filho e também na vida dele, para que o seu nome seja glorificado. Nós oramos a Ti e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus reina, amados, Ele ressuscitou. Podemos dar uma glória a Deus? O Senhor seja louvado, a igreja pode se assentar. Eu louvo a Deus pela intercessão da igreja, pela oração, e de que a oração prevaleça não somente para mim, mas para todos nós, de que nós venhamos diminuir para que cresça o Senhor. E estamos vivendo ainda, amados, em um período de que muitas pessoas não estão tendo o sentido, o significado verdadeiramente desses dias em qual nós estamos vivendo, comemorando a Páscoa, comemorando a Santa Ceia do Senhor, comemorando a ressurreição de Cristo, e estão muito mais preocupados, são com os ovos de chocolate, mais preocupados com o coelhinho do que, na verdade, com a ressurreição de Cristo. E se esse fato não tivesse ocorrido, nós não estaríamos aqui. Então, louvado seja Deus por estarmos aqui, porque isso aconteceu sim. A morte se fez necessária, mas a ressurreição, ela já estava nos planos do Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor
no livro de Êxodo, no capítulo 12, os versículos de 1 a 13. Êxodo, capítulo 12, os versículos de 1 a 13. Amém? Já está aqui no monitor, assim diz a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, nem água, senão assada ao fogo. A cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja Deus. Amados, falar a respeito do livro de Êxodo é trazermos à memória aquilo que Deus havia prometido para o seu povo, o povo de Israel. Quando nós trazemos a história e a recordação dos nossos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, nós entendemos que Jacó teve o seu nome mudado depois para Israel, e ali ele teve 12 filhos, e 10 dos filhos dele se tornaram líderes das tribos, porque 2 deles, que também eram considerados filhos, que na verdade não eram filhos dele, eram filhos de José, que era Efraim e Manassés, também tiveram posses, completando as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que Levi, ele ficou com o direito de cuidar de todas as tribos, e José não teve nenhuma divisão no que diz respeito às tribos de Israel. E quando nós trazemos para esse contexto, nós entendemos que todo o conteúdo da história, quando temos a história de José chegar a ser o rei do Egito, ele também veio à morte, ele morreu, porém, a história dele foi esquecida pelos outros que entraram, pelos outros faraós que entraram, e o povo ali ficou aprisionado por 400 anos, ou mais do que 400 anos, mas só que havia uma promessa de Deus para o povo dele, da libertação. Nós não estamos aqui para ficar cogitando por que passou séculos e séculos, por que passou geração e geração. O que nós devemos trazer para o nosso contexto é de que Deus, ele prometeu e ele cumpriu no tempo dele.
E é assim na minha e na sua vida. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você não deixará de ser cumprido. Possa ser que aos nossos olhos esteja o tempo passando, mas de uma coisa nós temos a certeza e a convicção: vai acontecer. Então, amados, quando nós vemos que Êxodo, ele traz esse contexto da história, ele traz no que diz respeito à libertação do povo, ou seja, da escravidão, nós observamos de que o Senhor, ele fez ali um contexto da promessa dele para que aquele povo fosse liberto. Eu quero fazer aqui uma exposição, eu vou pedir ao Frank que vai colocando aí, do versículo 1 ao versículo 12, a gente vai passando e vamos lendo, para que a gente possa fazer uma exposição do que aconteceu. O Senhor, ele falou justamente a quem? Ele falou justamente a Moisés, a qual ele escolheu para libertar o povo daquela situação. Então aqui, ó, ele falou, o Senhor, a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Esse mês nós podemos considerar como calendário judaico o mês de Nissan, ou seja, o 14º dia foi o que aconteceu. Então, por isso que geralmente nós comemoramos a Páscoa justamente nesse período. E eu quero dizer, amados, que quando nós comemoramos a Páscoa, não perca esse foco. Nós estamos comemorando hoje, é a ceia do Senhor, por isso que houve a substituição. A ceia do Senhor substituiu a Páscoa, a festa dos judeus, a festa dos hebreus, a festa dos israelitas. E hoje nós temos o diferencial de comemorarmos a ceia do Senhor, lembrando tudo aquilo que aconteceu também com o povo de Israel. Então, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, está colocando aqui o mês de Nissan, que era mais ou menos março e abril, como o início do ano. Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel. Aqui não foi feito acepção de um ou de outro. Não, ele foi só falai a toda a congregação de Israel aquilo que vai acontecer, aquilo que eu estou prometendo para o meu povo. Tirar o meu povo da escravidão para passar o meu povo para a liberdade, para tomar posse da terra prometida, a qual eu havia prometido desde o início. Então, falai a toda a congregação, aos 10, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Então, o que nós vemos aqui? Nós já vemos a situação, quando nós falamos do Antigo Testamento, a sombra para o Novo Testamento. Nós vemos aqui de que o cordeiro já era um símbolo daquilo que nós receberíamos como o cordeiro pascual, que foi Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus? Já era a sombra daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, através do nosso cordeiro pascual, que é Jesus Cristo. Então ele falou assim: olha, toma um cordeiro, chame a família, e se esse cordeiro ele for muito grande, por número que tem a família, você chame o teu vizinho mais próximo, para que ele também possa participar, o número de almas que seja suficiente para esse cordeiro. Então, meu amado, nós estamos aqui para celebrarmos a mesa do Senhor. Quando nós fazemos isso, não devemos vir participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. Nós devemos vir entender que espiritualmente, aquele pão, ele não cria uma transubstanciação, ele não se transforma no corpo de Cristo, ele não cria uma consubstanciação, ele não contém o corpo de Cristo, mas espiritualmente falando, nós entendemos que o Senhor se faz à mesa conosco. Então por isso que nós participamos do corpo, que representa ali, representado pelo pão e o sangue de Cristo. É por isso que nós devemos participarmos da ceia do Senhor. É por isso que o Senhor fala: esse que eu bato a porta, aquele que abrir a porta, eu cearei com ele. Então, amados, vamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar, para que o Senhor possa sentar-se à mesa, para que o Senhor possa ceiar conosco, porque este é o propósito da nossa vida, este é o propósito de fazermos isso, lembrando de que Ele está voltando e de que Ele prometeu de que irá voltar. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro.
O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de cada ano. Então está aqui, ó, a mesma situação que transmite, que nos leva para o que estamos vivendo agora, no tempo da graça, ou seja, no Novo Testamento, naquilo que as boas novas prega para nós, nos ensina, nos informa daquilo que nós devemos viver. Um cordeiro que não tenha mancha, que não tenha pecado, foi Jesus Cristo. Sabe por quê, amados? Porque Jesus Cristo se fez pecado por nós. Ele morreu naquela cruz sem nenhum motivo, por causa de mim, por causa de você. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender que eu tenho que viver debaixo dos ensinamentos de Cristo, somente de Cristo. Somente de Cristo. Eu não tenho que ser conduzido por aquilo que o mundo quer que eu seja ensinado, por aquilo que eu seja corrompido pelo esse mundo. Não, eu tenho que viver o que Cristo me ensinou. O que Cristo me ensinou. Ele se fez pecado por mim e por você, e morreu naquela cruz por mim e por você. Aquele sangue não foi derramado em vão, amados. Se nós não estaríamos nem aqui estaríamos. E se estamos aqui, por que essa inquietação de cada dia, do que vai acontecer amanhã? Por que a preocupação? Por que não abrirmos a nossa boca e pregarmos o Evangelho? Por que não insistimos em darmos um bom testemunho? Porque é isso que cabe a nós. O qual tomarei das ovelhas ou das cabras? E o guardareis ao 14º dia do mês, deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Quando eu participo da mesa do Senhor, quando eu lembro de quando Jesus pegou o pão, partiu o pão, deu aos seus discípulos e falou: este é o meu corpo, que é dado por vós. E feito assim, com o vinho representando o seu sangue, é disso que nós temos nos alimentados, amados, da ceia do Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente fala coisas que a igreja até se fica impactada, quando nós falamos que todos que aqui estão, aqueles que entram como convidados, aqueles que entram como visitantes, eles também têm o direito de participar da ceia do Senhor. O batismo, ele se faz importante, ele é importante porque ele é um dos dois sacramentos que nós somos ensinados, que é o batismo e a ceia do Senhor. Mas necessariamente a pessoa não precisa ser batizada para que ela possa participar da ceia. O Senhor, ele chama a todos com uma responsabilidade, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos delitos, das vossas transgressões. É isso que nós precisamos entender. Porque, amados, quantos, não estamos aqui numa questão de julgamento, mas quantos vêm para a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, sabe, com o seu coração pesado, sabe, sem liberar o perdão, sem se arrepender dos seus pecados, e muitas vezes dando mau testemunho. O Senhor fala que essas pessoas ainda continuam condenando a Ele, ao próprio Senhor Jesus. Essas pessoas, quando têm essa atitude, muitas vezes, ela ainda continua crucificando a Jesus. Meus amados, aquela crucificação foi dolorosa. Foi um sofrimento que, de repente, em uma chicotada, eu e você poderíamos não suportarmos. Mas foram muitas que Cristo levou até chegar na cruz, até chegar à morte. Mas porque havia um propósito. E eu não posso perder o foco desse propósito, porque foi por mim e foi por você. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Aqui, a questão dos pães asmos era justamente a questão que estava sem um fermento, ou seja, porque precisava ser algo apressado, precisava ser algo que era
corrido, porque era uma ordem do Senhor. Então, irmãos, entenda isso. Muitas vezes o Senhor dá uma ordem para mim, dá uma ordem para você. A gente não tem o porquê ficarmos perdendo tempo, sabe, ficando dando passo para trás, e ficarmos deixando de ter o discernimento daquilo que o Espírito está falando comigo e com você, e sabe, ficar retrocedendo as coisas, ficar segurando as coisas por quanto o Senhor quer que aconteça. Então, se Ele deu uma ordem, se Ele quer que aconteça, é porque tem que acontecer, e nós temos que nos apressarmos de irmos e fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, irmãos. Muitas vezes estamos impedindo, colocando coisas que são fúteis, que não têm finalidade, e estamos impedindo de chegarmos a alguém para levarmos a palavra do Senhor, porque Ele está ordenando que lá nós vamos. E é apressado. É isso que os pães asmos aqui quer dizer. É apressadamente, a gente vai lendo um pouco mais à frente. E quando aqui fala sobre as ervas amargosas, é para lembrar daquele sabor que tinha o pecado que eles estavam vivendo ali no Egito. Ou seja, mas que foram libertos. Foram libertos, amados. Eles foram libertos da escravidão para a liberdade. Você pode glorificar a Deus? É assim que Deus faz. Deus pega aquele mais imundo homem, aquele em que a sociedade não aceita mais, aquele que está sendo desprezado, Ele pega por amor a ele, por amor dele, por amor a Ele, e liberta essa vida. Assim como um dia nós estávamos aprisionados pelo pecado, Ele me libertou e Ele te libertou, porque Ele nos ama. Amargosos e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos sobre os pés, e o vosso cajado na mão, e comereis o quê? Apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, igreja, vamos entender, se existe uma ordem do Senhor, se apressa em fazer, não se detenha. Você pode até se colocar numa posição de que você é incapaz de fazer, mas aquele que te chama, Ele vai te capacitar e você vai fazer. Mas o que você tem que entender, olha que você pode estar entendendo o que o Espírito está falando contigo esta manhã. Se há algo que o Senhor falou para você e você está retardando, eu vou te falar aquilo que o Espírito manda dizer a você. Faça logo. Faça hoje. Não importa a distância, não importa o que você possa estar colocando como impedimento, mas faça apressadamente. É a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, olha o poder do sangue. Olha o poder do sangue. Hoje nós temos um slogan que diz: sangue é vida. Porque aquele que não tem sangue, não tem vida. Muitas vezes a gente vê as pessoas brincando: cara, você está sem sangue, porque a pessoa não tem disposição, a pessoa não tem ânimo, a pessoa quer ficar retardada, ou seja, no tempo, presa ao tempo, e essa pessoa é tratada como se não tivesse sangue, pela atitude que ela está tendo. E aqui nós vemos a representação do sangue, do poder do sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. O derramamento do sangue de Jesus, o poder e a autoridade que tem o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui representando no passado, e aquele sangue do cordeiro, o animal aqui que está falando, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, o Senhor vendo
o espírito, ou seja, o anjo da morte, vendo aonde estava aspergido o sangue, onde estava nos umbrais das portas o sangue, ele iria passar direto por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Amados, nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus. Esse mundo ele não tem poder nem autoridade sobre mim e sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu quero lhe dizer que quando a Bíblia fala que não haverá mortandade na minha casa e na sua casa, isto é fato. Você toma posse dessa vitória em nome de Jesus? Isto é fato, amados. Porque nós estamos falando aqui da morte natural e da morte necessária, do tempo determinado que nós temos aqui neste mundo. Mas nós estamos falando de algo muito mais essencial. Nós estamos falando de que nós não iremos ter a morte espiritual, a morte eterna, mas a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus, amados. É isso que Ele nos prometeu. E é para isso que nós estamos aqui vivendo e aguardando o dia, esse grande dia, para estarmos vivendo eternamente com Cristo. Amém. Até o versículo 13. Vamos entender aqui o poder do sangue de Jesus. Frank, coloca para mim, por favor, a primeira epístola de Pedro, logo no capítulo 1. Os versículos, se eu não estou aqui equivocado, a partir do versículo 13. Vamos fazer o seguinte, coloca a partir do versículo 1, por favor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Aqui Pedro estava falando de algumas localidades, de algumas regiões. Qual é a região que Deus tem colocado sobre a tua responsabilidade? Começa dentro da sua casa, começa junto com a sua vizinhança, começa junto com o seu bairro, com o seu município, com o seu estado, com o seu país. Tem um início, amados, e tem um prosseguimento. Para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, a morte de Cristo, ela nos trouxe uma virtude, um atributo comunicável de Deus, que é a misericórdia dele para mim e para a tua vida. Meus amados, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por esse motivo nós não somos consumidos. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por esse motivo nós não somos consumidos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, quando eu trago a nova aliança, quando eu volto lá para o passado, eu vejo que o primeiro cálice foi trazer a lembrança daqueles que estavam escravos, mas que foram libertos, e hoje nós lembramos daquele pecado original, a qual o Senhor também nos tirou, nos trouxe a lembrança daquilo que havia acontecido, de que foi um fato, e de que Ele nos libertou. O segundo cálice fala justamente sobre isso, sobre a liberdade, somos redimidos.
Ou seja, não estamos mais, ou seja, com um débito no pecado, porque Ele pagou por todos nós, não temos mais dívidas. Então, por que pecarmos? Não temos motivos para pecarmos, porque estamos transgredindo assim a palavra do Senhor. Devemos viver em vida de santidade, de santidade. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e estávamos mortos nos nossos delitos. Ele pagou toda a dívida que nós tínhamos. Ele pagou, amados. Ele pagou. Ele não tinha motivo de estar ali. Ele não tinha motivo de estar ali. Mas Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Para uma herança, o que é incorruptível. Ele está falando aqui que essa herança que nos é proporcionada é algo incorruptível. Não tem como haver corrupção. Estaremos em um corpo glorificado, incontaminável, e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um glória a Deus, amados? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Que, amados, que mediante a fé, estás guardados, mediante o que? Mediante a fé, amados, estás guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, meus irmãos, olha a maneira que nós fomos comprados, olha o poder do sangue de Jesus, olha aqui, ele está usando coisas materiais, coisas de valores, querendo dizer que nem foi, olha, aqui ó, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, ou seja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha, sobre a tua vida, amados. Então não foi nenhuma coisa corruptível que nós fomos comprados, mas foi pelo sangue de Jesus, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, as quais foram reveladas que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para que as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O verso 13, portanto, cingindo vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Falarmos de graça é falarmos de um favor imerecido. Falarmos de graça é falarmos e entendermos de que não somos merecedores dessa grande misericórdia que nós lemos. Mas através dessa graça que nós temos conquistado por um Deus de amor, através da nossa fé, é algo que nos concede de vivermos o direito, de que iniciamos aqui, nesse tempo oportuno,
o direito da nossa vida eterna. 1 João, capítulo 1, o poder que há no sangue de Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha o poder e autoridade do sangue de Jesus. Para que também tenhamos, ou tenhais comunhão conosco, uns para com os outros. Então, amados, não temos motivo algum, seja lá de quem for, não existe motivo algum de que nos faça separar do amor que está em Cristo Jesus, porque a palavra é bem clara e ela nos diz que o que nos separará do amor de Cristo, e ali em Romanos está bem relatado que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, amados, esta morte, o poder do sangue, ele nos chamou a responsabilidade de vivermos em comunhão uns com os outros. Se o Senhor diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, você imagine aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que é o teu irmão. Não fique perdendo, olhando para as falabilidades ou os erros cometidos por ele, mas olhe para ti mesmo, olhe para nós, se espelhe em nós mesmos, naquilo que nós devemos nos consertar cada vez mais, para vivermos essa vida de santidade. E a nossa comunhão, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Eu e você fomos chamados para viver na sua maravilhosa luz. Nos foi feito um convite de Jesus, porque há poder no sangue dele. E nós estamos vivendo aqui para essa repleta comunhão, para vivermos justamente isso. Ali o que ele está falando, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se eu e você estamos em Deus, nós não estamos em trevas, nós estamos na luz. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque falamos que amamos a Deus, porquanto, se dermos continuidade a partir do versículo 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, diz ali que ele é amor, e que muitas vezes ele nos chama a atenção, que nós declaramos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão a quem vemos. Ele fala que nós somos mentirosos, porque se nós não vemos a Deus e falamos que amamos, por que a gente não pode amar o nosso irmão? Por que nós não podemos perdoarmos? Por que nós não podemos entender de que esse sangue há poder? De que nesse sangue nós fomos redimidos, houve a remissão. Amados, nós fomos perdoados. Nós somos livres para viver esse amor em Cristo. Nós somos livres para vivermos esse amor em Cristo. Saia daqui entendendo que estamos falando de um sangue que há poder. Um sangue que foi derramado para que nós hoje pudéssemos e podemos declarar que fomos comprados por Cristo. Vive em comunhão. Não se importe, entenda o que eu estou falando aqui, por amor a Cristo, por amor a essa luz que nós estamos aqui vivendo, essa maravilhosa luz. Não se importa com aquilo que já se passou, não se importa com aquilo que está acontecendo, que seja em desacordo com a palavra do Senhor.
Entenda alguma coisa, amados, entenda algo. Se alguém está fazendo algo contra a sua vida, essa pessoa, ela que vai ter que responder pelas consequências, assim como nós também responderemos pelas nossas consequências. Então, o que cabe a nós é olharmos para esse Deus de amor. E muitas vezes não queremos buscar a resposta da solução, porque não queremos. E fugimos e apontamos, e crucificamos Cristo novamente. Ah, porque o meu irmão não me ama, porque ele me olha atravessado, porque ele não fala comigo. Mas muitas vezes eu não quero chegar até meu irmão e perguntar o que está acontecendo, porque de repente o problema não é nem comigo, mas de repente ele quer ouvir uma palavra na minha boca que venha mudar a história, porque isto é amor. Aí falo que sou liderado, que tenho um líder, e muitas vezes não respeito o meu líder, muitas vezes não oro pelo meu líder. Como que eu vou ser um bom líder? Em alguma área você é líder, em alguma área você tem a sua liderança. Então como eu seria um bom líder se eu não sou um bom liderado? Como que eu quero pedir para obedecerem se eu não sou obediente? Você lembra quando a palavra do Senhor diz que eles me têm nos lábios, mas longe do coração? Meu amigo, falar da boca para fora, meu irmão, falar da boca para fora é fácil. Mas viver Cristo aqui no coração, aonde somente Ele tem a condição de ler e de entender, é que é a realidade. Vamos viver esse amor, amados. Vamos viver esse amor. Não é porque o meu irmão tropeça que eu não tropeço. Não é porque o meu irmão erra que eu não erro. Não é porque meu irmão falhou que eu não venha a falhar. Há poder no sangue de Jesus. No passado, o cordeiro sem mancha, sem pecado, de 1 ano, foi sacrificado. E o seu sangue foi colocado nos umbrais da porta. E o espírito da morte passou por cima. Nenhum do povo de Deus morreu. E sabe por quê, amados? Não é porque eles eram bonzinhos, não é porque eles faziam boas obras, não é porque eles tinham uma boa qualificação ou tinham uma boa renda, não, porque havia uma promessa de Deus para aquele povo. E hoje nós vivemos e comemoramos a nossa Páscoa através da ceia do Senhor, porque Cristo morreu naquela cruz e o seu sangue nos comprou por um alto preço. Que Deus possa continuar abençoando a vida da sua igreja, que Deus possa continuar abençoando nossas vidas, e de que eu não venha ser aqueles que venham matar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi uma sombra e foi um grande exemplo. Eu costumo dizer que muitas vezes o milagre que Deus realizou na minha vida, se ele tiver que ser contado, e se necessário for, ele será contado. Eu quero orar pela vida da igreja, amém? Vamos colocar de pé. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra anunciada em nossas vidas, pela necessidade, Pai, do discernimento que nós precisamos ter, Senhor, o discernimento do Espírito, Pai, para distinguir aquilo que é e aquilo que não é do Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos, Pai, declarar a mesma palavra que foi declarada. Senhor, eis-nos aqui. E faça de nós, Pai, instrumento em tuas mãos. Que nós sejamos em tuas mãos, Pai, vasos de honra e não de desonra. Então, Senhor, que nós venhamos sairmos daqui esta manhã
com o nosso cálice transbordando, Senhor, e compreendido de que nós fomos, Pai, comprados. Senhor, estou aqui declarando, nós fomos comprados por um alto preço. Porque em Hebreus declara que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. O que cabe a cada um de nós é somente nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos delitos, porque o Senhor, Pai, nos perdoa. O Senhor, Pai, declara na Tua palavra que o Senhor perdoa todos os pecados. Não importa, Senhor, se é a prostituição, se é a arrogância, se é a prepotência, Senhor, se é a calúnia, se é a mentira, não importa. O Senhor perdoa todos os pecados. O que cabe a nós é nos arrependermos desses pecados. E assim, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esta manhã, e declaramos que a nossa feliz Páscoa é de que o Senhor ressuscitou. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo permaneça todos os dias em nossas vidas, até que o Senhor venha buscar a sua igreja e que todos digam: Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.